Agora, 3h09, o CNN 360. Eu acabo de receber todas as peças que envolvem o caso de Jair Messias Bolsonaro, a prisão de Cid. O ministro Alexandre de Moraes acaba de retirar o sigilo do processo. Ele disse: realizadas as diligências pendentes e diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas da decisão, torno-a pública, juntamente com a representação da PF e o parecer da Procuradoria-Geral da República. Foi o que eu disse para vocês. A PF pediu, eu contei na abertura, o bastidor vinha em seguida, mas a decisão chegou, a gente vai na lata, em cima do calço. A PF pediu, a PGR foi ouvida. Ela foi contra, por exemplo, a batida na casa do Bolsonaro, mas ela apoiou as investidas sobre outros alvos, inclusive Cid. Eu já trago aqui para vocês. Antes, eu vou compartilhar com todos os meus colegas aqui do 360 as decisões para que eles fiquem na mesma página que eu. E como o documento não é, portanto, mais sigiloso, a gente traz aqui para vocês. Eu vou sugerir o seguinte: a gente tem aqui agora a representação policial, o que a PF fez, ela tem 114 páginas, tá? A gente tem a decisão e a gente tem a fala da Procuradoria-Geral da República, que tem 61 páginas. A decisão de Alexandre de Moraes tem 77 páginas. Eu já vou pedir aqui para todo mundo, né, que a gente consiga. Edu, a decisão é o último arquivo que eu trouxe, e como ela já engloba o parecer e o pedido da PF, eu vou partir pelo que disse o ministro Alexandre de Moraes, a autorizar essa operação hoje, que joga o destino de Jair Bolsonaro no imponderável. A presente investigação, como começa o ministro Alexandre de Moraes, eu vou até sentar porque isso aqui vai longe hoje. A presente investigação, conforme destacado pela Polícia Federal, atenção, identificou a constituição de uma associação criminosa para a consecução de um fim comum, ou seja, a prática de crimes de inserção de dados falsos de vacina contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde, com a participação de um parlamentar federal. Pois, abro aspas para o que disse a Polícia Federal, a análise colheu indícios de que o deputado Gutenberg Reis de Oliveira, bolsonarista, também foi um dos beneficiários do esquema criminoso ora identificado, com inserção de dados de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde. Se você pergunta por que o Supremo de saída está nisso, tem uma pessoa com foro, né? Que é o deputado. Sendo competência do Supremo nos artigos tal da Constituição Federal, eu já trouxe aqui a explicação. A Polícia Federal, por representação do delegado Fábio Schor, que foi o mesmo que fez as oitivas, solicitou a expedição de mandado de prisão. Então, quem pediu a prisão, Daniela? Polícia Federal. A prisão do Mauro Cid, que é esse ajudante, o sombra de Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis, Ailton Gonçalves, que é esse ex-militar do Exército controverso, né, que foi expulso, inclusive, porque, segundo o próprio Exército, tinha prática delituosa, João Carlos de Souza Brecha, Max Guilherme, Sérgio Cordeiro, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão em face de Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Gabriela Santiago. Eu vou tirar do ar, por conta dos CPFs. Obrigada. Embora o de todos os políticos sejam públicos, por ordem, tem outras pessoas aí. Da mulher do Cid, do Farley Vinícius Alcântara, de uma série de outras pessoas. Então aqui, Daniela, a PF pediu a prisão e a PF pediu a batida ao ministro Alexandre de Moraes e a um deputado federal, o Gutenberg, que também teria sido beneficiário desse esquema que a PF classificou como associação criminosa, ou seja, né, uma espécie de gangue. E é por isso que o foro está lá e é por isso que a PF vai direto no Supremo. A PF também representou pela autorização do acesso imediato e exploração dos conteúdos de aparelhos celulares, bem como conteúdo localizado em nuvens que se encontrem nos locais ou em poder das pessoas que ali estiverem, propiciando atuação célere e imediata. Por isso, o celular do Bolsonaro foi levado. Em despacho, a PF ainda contextualizou a investigação nos seguintes termos. Trata-se ali de um registro especial vinculado ao inquérito policial em referência para apurar possível prática de atos ilícitos realizados pelo então chefe de ajudância de ordens do presidente da República, Mauro Cid. E aí ele vai citando pelo advogado militar fulano de tal, etc. e tal.
todos com o objetivo de inserir dados falsos de dose de vacina contra a Covid-19, em nome, inclusive, da mulher do Mauro Cid, no sistema do Ministério da Saúde, além da confecção de cartões de vacinação físicos, contendo dados falsos sobre a vacina, também em nome de Gabriela Santiago Cid. O Cid usou a mulher dele, segundo a PF, para fazer essa expedição em série de dados falsos de vacinação. No presente contexto, foi identificada a ligação dos investigados com integrantes de grupos extremistas que lideraram manifestações ocorridas no 7 de setembro. Quem, Daniela? O Cid tinha conversinha com o blogueiro foragido que tá nos Estados Unidos, Alan dos Santos, né? Essas conversas já estão na mão da PF e quando a PF foi ouvir o Cid sobre isso, ele falou, não me lembro de ter conversado com esse cara, não, sobre esse assunto. Qual era o tema? Golpe de Estado. Bom, então eles dizem, né, isso inseriu nas pautas do Supremo Tribunal Federal. O prosseguimento da investigação identificou que a estrutura criminosa se consolidou, passando a ter a adesão de outras pessoas, atuando de ordem estável e permanente para inserir dados falsos de vacinação em benefício do então presidente Jair Bolsonaro, dos assessores, 3 assessores, além do próprio Mauro Cid. Por fim, a PF colheu indícios, eu estou relatando para vocês o que a PF escreveu no relatório dela, tá? De que o deputado Gutenberg Reis também foi beneficiado do esquema criminoso, ora identificado, com inserção de dados de vacinação contra a Covid no Ministério da Saúde. A investigação ainda constatou tratativas para a execução de um golpe de Estado e possível abolição violenta do Estado Democrático de Direito, envolvendo o Ailton Gonçalves Moraes Barros. Então, por que, Daniela, está na mão do Alexandre de Moraes? Por quê? O Cid já era investigado em outro caso, também tratando de abolição violenta do Estado Democrático. Articular golpe é crime, tem vários golpistas ainda presos. Esse Ailton Gonçalves, que é esse que foi expulso do Exército e era colado também no Bolsonaro, também foi pego ali pregando golpe de Estado. Então, assim, a antessala de despacho do Bolsonaro no Palácio do Planalto discutia um golpe de Estado tranquilamente. A PF já tem prova disso. Segue a PF. A investigação identificou que houve uma associação criminosa, para fins comuns. Houve várias pessoas próximas ao círculo de Bolsonaro, inclusive seu então chefe de ordens, ajudância de ordens, foram beneficiados. As inserções falsas tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlar restrições sanitárias vigentes pelos poderes públicos do Brasil e dos Estados Unidos, destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa. E aqui, gente, o trabalho do Cid, se você puder, Edu, já deixar todo mundo aqui, porque aí a gente vai fazendo um trabalho de fatiar e passar. Eu já dou boa tarde ao Yuri Pita, Renata Agostini e o Leandro Rezende. Aparentemente, a PF tem tudo muito mapeado. Inicialmente, Mauro Cid buscou alternativas para confeccionar um certificado físico, ou seja, de papel de vacinação, contendo as doses de vacina para a sua esposa. E aí ele recorre a um homem, né? Luiz Marcos dos Reis, então integrante da ajudância de ordem, e do médico Farley Vinícius Alcântara, sobrinho de Luiz Marcos dos Reis. Em seguida, essa organização criminosa teve a incorporação de um outro militar, Eduardo Crespo, que tentou, por intermédio da terceira pessoa ainda não identificada, inserir os dados falsos no sistema do Ministério. Diante da dificuldade apresentada por conta dos lotes serem de uma cidade diferente, recebe um novo integrante à associação criminosa, o advogado e militar expulso do Exército, né, Ailton Gonçalves Moraes Barros, que efetivamente obteve êxito na inserção dos dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. E aí, o que ele faz? Ele bota primeiro no nome da mulher do Cid, que não tomou vacina que ela tinha tomado, e aí a PF já tem mensagens trocadas pelo WhatsApp, identificam a empreitada criminosa. Ela teria contado com o auxílio de Marcelo Moraes Siciliano. Quem é esse, né? Miliciano ou acusado de elo com a milícia e também citado no inquérito que apura a morte de Marielle. Ele teria intermediado a consumação do crime, ou seja, segundo a PF, encontrou nos celulares, recorre-se a um homem acusado de vínculo com a milícia e citado na investigação de um assassinato, que foi vereador,
que ele ajude a quebrar, a falsificar, a fraudar o Sistema Nacional de Imunização. Ele teria, então, ali intermediado. As informações colhidas ainda identificaram a pessoa de Marcelo Fernandes de Holanda como a pessoa que acessa o sistema do Conect SUS, ou seja, né, e faz a fraude em nome da mulher do Cid e de uma servidora da Prefeitura de Duque de Caxias. No transcorrer das investigações, ficou evidenciado que não se tratava de um mero concurso de agentes para a prática de crime. Os dados encaminhados pelo Ministério da Saúde revelam que a estrutura criminosa criada para beneficiar a mulher do Cid depois começou a ampliar através do tempo, ajudando, né, fraudando ali outras pessoas, cartões para outras pessoas, o que, segundo a PF, mostra a criação de uma associação sólida, estável e permanente para a reiterada prática de crime. Eu já começo falando com Leandro Rezende, porque quem é siciliano e o que o fato de o gabinete do o gabinete do Jair Bolsonaro recorrer a este homem para poder efetuar a prática do crime deveria nos dizer. Leandro, boa tarde. Dani, boa tarde para você, todo mundo com a gente aqui no 360. Já começa com algumas revelações importantes sobre essa trama engenhosa ali para criar cartões de vacinações falsos. Marcelo Siciliano foi vereador do Rio de Janeiro junto na mesma legislatura que a Marielle Franco. Ele aparece em 2018 nas investigações sobre a morte da vereadora. Depois, a própria Polícia Federal, ainda em 2018, isso veio à tona em 2019, descobriu que o nome dele foi envolvido por outros milicianos ali nessa trama da vereadora Marielle Franco, que ele não tem nada a ver com este crime. Ele é investigado por outros episódios ali do submundo do crime no Rio de Janeiro. É um político influente na Zona Oeste e que tem ali uma conexão importante com o município de Duque de Caxias, como levantado pela Polícia Federal. O que chama a atenção é como foi usada ali uma estrutura grande para colocar o Marcelo Siciliano em contato, né, com o secretário de governo de Duque de Caxias, o Brecha, que é secretário de governo de Duque de Caxias desde 2017, e o Ailton Barros, junto ali com o coronel Mauro Cid. Essas 4 pessoas juntas conseguiram fraudar por algum momento os sistemas de vacinação ali do Ministério da Saúde para ajudar a esposa e a filha do coronel Mauro Cid. O que é importante destacar que isso tudo foi feito num esquema de troca. Já dá para olhar, já conseguimos olhar aqui, Dani, algumas mensagens Leandro, trocadas. Deixa eu te interromper. Eu quero saber, dá para cravar que o siciliano é miliciano, ou que ele tem elo com milícia? Não dá. Perfeito. Ele é investigado, foi investigado no caso Marielle, mas não é mais formalmente investigado. Perfeito. É um político que tem ali, enfim, uma longa história e é investigado por uma série de outros crimes no Rio de Janeiro. Gente, eu vou ouvir agora o Yuri Pita. Gente, muito bom, porque o laudo é enorme e, segundo a fonte me avisa, no laudo da PF, mostra que eles chegaram a tramar a prisão do ministro Alexandre de Moraes. A quebra do sigilo telemático, ela é imprescindível para o que aconteceu aqui. Renata Agostini. Exato. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele vai descrevendo como se chegou a esse enorme número de informações e como elas se cruzam. Então, parte do que foi identificado pela Polícia Federal é possível a partir da análise das mensagens trocadas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Essas mensagens, elas foram obtidas pelos investigadores porque, lembra que no início do jornal, Dani estava situando para vocês, olha, Mauro Cid aparece em diversas investigações. Naquela live na qual o Bolsonaro relacionou de forma inverídica com a incidência de AIDS, Mauro Cid aparece no caso das joias, ele que foi tentar lá desenrolar, e ele aparece também no caso na qual Bolsonaro fez a divulgação de um inquérito sigiloso da Polícia Federal, aquele que apurava a invasão hacker na Polícia Federal.
vacinal. Ali, nessa investigação, para entender, afinal, por que e como Jair Bolsonaro teve acesso a essa investigação da PF e divulgou, eles chegaram a Mauro Cid. Mauro Cid era um dos atores ali que pegaram esse conteúdo e ajudou a colocá-lo na rua, numa rede, em sintonia com um deputado bolsonarista. Pois bem, é no âmbito dessa investigação que eles chegam às mensagens de Mauro Cid. E pelas mensagens de Mauro Cid, a PF vai entendendo o caminho que levou esse grupo a chegar até a Prefeitura de Duque de Caxias, para justamente conseguir fazer esse registro fraudulento na carteira de vacinação. Pela descrição que está sendo feita aqui, o objetivo inicial era conseguir o registro de vacinação da mulher de Mauro Cid, mas a Polícia Federal entende que depois disso se formou um grupo organizado para continuar efetuando essas práticas criminosas, expandindo então o número de registros fraudulentos de vacinação contra a Covid-19. Edu, eu encontrei a referência aí a como que isso que foi uma pergunta que até o Caio Coppola fez no grande debate. Como que isso tem a ver com o Supremo, com o inquérito de milícia digital? A PF quebra, como a Renata disse, né? A quebra do sigilo telemático do CID, ela é imprescindível. E aí a PF passa a ter como provar tudo. Eu tô aqui com... Vai, Edu, no primeiro documento dos 3 que eu compartilhei, na página 110, tá? A gente vai aqui trazer para vocês. Outro sim, a PF diz. Isso é o relatório da PF que você vai ver na sua tela aí, página 110. As mensagens em formato de arquivo de áudio e prints de conversa de WhatsApp identificados nas nuvens de Ailton Gonçalves Barros, esse assessor do Bolsonaro, que era militar e que foi expulso do Exército, que o Leandro já explicou. Constataram que o investigado tinha proximidade com integrantes dos grupos que lideraram as manifestações ocorridas no dia 7 de setembro, possivelmente do ano de 2021, se colocando à disposição para inserir pautas de ataque ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes e ao sistema eletrônico de votação. As imagens dos diálogos indicam, inclusive, que Ailton Barros trocava mensagens sobre os referidos temas com contato registrado como PR01, chamado pelo investigado de PR, possivelmente se referindo ao presidente Jair Messias Bolsonaro, revelando sua atuação como um dos propagadores da ideologia professada pela milícia digital. Ou seja, né, você teve ali um momento em que não só eles passaram a discutir abertamente, como eles, gente, e a PF agora pode provar, a antessala do Bolsonaro se dispôs a alimentar pauta golpista. Cara, tem as fotos de todos os cartões de vacinação fraudados. O inquérito é muito grande e está muito cheio de detalhe. Yuri Pita. Oi, Dani. Boa tarde para você, Renata, Leandro, quem está com a gente aqui no 360. De fato, esse material da investigação da Polícia Federal, ele é muito meticuloso, inclusive com uma série de mensagens transcritas e trocadas entre alguns dos presos e alguns dos investigados, fazendo relato, inclusive, por exemplo, no que diz respeito à mulher do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que os dados dela foram acessados de um local muito diferente de onde estava o celular dela por meio da detecção das antenas de telefonia celular. É possível se localizar onde estava o celular dela e onde foram acessados os dados dela por meio do aplicativo do Ministério da Saúde, que qualquer usuário pode ter em relação aos seus próprios dados. Isso é um dos elementos que consta na investigação e quando esses dados, que segundo a PF foram forjados por essa organização criminosa, quando que eles foram inclusive utilizados para a saída do território nacional. E aí sim configuraria o uso ali de um elemento falsificado. Qual era o objetivo dessa falsificação? Conseguir a saída do território nacional comprovando uma vacinação que, ao que consta, não teria ocorrido de forma regular. É um documento são 3 documentos, né, que a gente tem acesso aqui, além da decisão, principalmente o ofício da Polícia Federal, que detalha para e passo todo o andamento dessa investigação, que mostra aí que os passos que a investigação já correu são muito extensos, muito mais largos do que
a operação desencadeada agora, num primeiro momento, supunha. Quer dizer, tem muito elemento já consistente para indicar, para embasar os pedidos de prisão preventiva e os mandados de busca e apreensão.